Bom dia. Sob a proteção de Deus em nome da lei, havendo número legal, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 16ª sessão extraordinária do terceiro ano legislativo da 6ª legislatura da Câmara Municipal de Bertioga, neste dia 16 de dezembro de 2015. Pauta: urgência especial do projeto de lei 050/2015, primeira discussão do projeto de lei 049/2015 e primeira discussão do projeto de lei 053/2015. Com a palavra, a vereadora Márcia. Gostaria de justificar a ausência da vereadora Valéria. Está justificado, vereadora. Eu gostaria de esclarecer que a vereadora Valéria se encontra a convite de uma televisão, né? Eu determinei que ela fosse nos representando, então, nesse momento, ela está dando uma entrevista para uma televisão e, infelizmente, ela não pôde estar na sessão. Mas será justificado, vereadora. Vamos lá, Marcelo. Esta presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial, solicitado nos termos legais para o projeto de lei 050/2015, que institui o auxílio transporte dos servidores públicos do município de Bertioga e dá outras providências. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a tramitação do projeto sobre o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, o vereador Afonso, presidente da Caixa. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Márcia, vice-presidente da Caixa. Pela tramitação. Com a palavra, o vereador Arlindo, membro da Caixa. Pela tramitação, senhor presidente. Em discussão, o parecer verbal da comissão sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Institui o auxílio transporte em pecúnio pago pelo município de Bertioga, de natureza jurídica indenizatória, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transportes dos deslocamentos dos servidores públicos municipais, tendo como ponto de origem seus domicílios, residências ou moradias e como ponto de chegada seus locais de trabalhos e vice-versa, executados aquelas realizadas nos deslocamentos em intervalos para o repouso ou alimentação durante a jornada de trabalho. Inciso 1º. Para efeito desta lei, será definido como ponto de origem o que marca a menor distância ao ponto de chegada. Inciso 2º. Parágrafo 2º. A base mensal para o cálculo do auxílio transporte mencionado no caput deste artigo deverá considerar a soma de 22 dias de despesas diárias realizada pelo servidor com transporte coletivo em linhas de ônibus regulares, urbanas ou intermunicipais, utilizando-se como parâmetro os valores das tarifas das respectivas linhas fixadas no mês de solicitação do benefício. Inciso 3º. Não será concedido o auxílio transporte quando o valor da base mensal por abaixa da parcela devida pelo servidor nos termos de parágrafo anterior. Discussão, o artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 2º. Auxílio transporte será custeado. Primeiro. Obrigado.
Inciso 1º, pelo servidor em parcela equivalente a 6% do seu salário base. Inciso 2º, pela municipalidade no que exercer a parcela cabível ao servidor. Em discussão o artigo 2º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam com 50. Aprovado. Artigo 3º. O auxílio transporte não será devido cumulativamente com benefícios de espécie semelhante ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de indenização ou auxílio pago sob o mesmo título ou idêntico fundamento, exceto quanto o servidor acumular licitamente outro cargo ou emprego na administração pública municipal. Parágrafo único. Nos casos de acumulação lícita de cargos ou empregos em que o deslocamento para o ponto de chegada não tenha como saída ou ponto de origem, poderá ser considerado a concessão do auxílio transporte entre os dois pontos de chegada. Em discussão o artigo 3º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam com 50. Aprovado. Artigo 4º. Farão jus ao auxílio transporte os servidores municipais que estiverem no efetivo desempenho das atribuições do cargo ou função, vedada o seu pagamento quando a municipalidade proporcionar aos seus servidores os deslocamentos, residência, trabalho e vice-versa, por meios próprios ou contratados. Parágrafo único. Não será devido o auxílio transporte ao servidor cedido para outra entre federativa, entidade sindical ou poder, ainda que tenha optado pela remuneração do cargo efetivo ou emprego. Em discussão o artigo 4º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam com 50. Aprovado. Artigo 5º. Para a concessão e renovação do auxílio transporte, o servidor deverá apresentar à administração os seguintes documentação. Inciso 1º. Declaração do ponto de origem juntamente comprovantes de domicílio, residência ou moradia, conforme o modelo do anexo 1º. Inciso 2º. Declaração do percurso dos meios de transporte utilizados, do trajeto diário percorrido do ponto de origem ao ponto de chegada e do tempo estimado para a ida e volta, conforme o modelo do anexo 2º. Inciso 3º. Autorização para o desconto em folhas de pagamento da parcela de 6% do seu salário base, conforme o modelo do anexo 3º. Inciso 4º. No caso da acumulação lícita de cargos ou empregos, a opção facultada ao servidor pela percepção do auxílio transporte do deslocamento, trabalho em substituição ao trabalho, ponto de origem, conforme o modelo anexo 4º. Inciso 1º. As declarações acima previstas deverão ser utilizadas pelo servidor sempre que ocorrer alteração das circunstâncias que fundamentam a concessão do benefício ou qualquer tempo mediante solicitação da administração. Inciso 2º. A critério da administração poderão ser exigidos outros documentos e declarações de terceiros atestando o ponto de origem declarando pelo servidor. Inciso 3º. Será suspenso ou cassada a concessão do auxílio transporte ao servidor que apresentar informação falsa. Inciso 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, o servidor responderá ao processo administrativo disciplinar, visando apurar sua responsabilidade e aplicação da penalidade administrativa que couber, além da reposição ao erário municipal dos valores percebidos indevidamente, sem prejuízo das sanções penais.
Inciso 5º. Na hipótese de que trata o inciso 4º, é vedado o cômputo do deslocamento, ponto de origem ao ponto de chegada para fins de pagamento do benefício em relação ao cargo segundo jornada de trabalho. Em discussão, o artigo 5º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 6º. O pagamento do auxílio transporte será efetuado no mês anterior ao da utilização, considerando o calendário municipal e as hipóteses de afastamento legalmente concedidas. Parágrafo 1º. Quanto ao servidor iniciar ou reiniciar suas atribuições de cargo ou função do auxílio transporte, será devido proporcionalmente aos dias de trabalho, sendo realizado o custeio no pagamento subsequente. Parágrafo 2º. Os descontos relativos ao auxílio transporte do dia em que for verificada a ocorrência que vende o seu pagamento será processado do mês subsequente, considerando a base mensal de cálculos previsto no inciso 2º do artigo 1º desta lei. Em discussão, artigo 6º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 7º. O benefício do auxílio transporte cessará, parágrafo 1º, por empresa decidência do servidor ou por ocasião de todos os afastamentos e licenças legais. Inciso 2º. Pela exoneração, dispensa, demissão, aposentadoria, falecimento ou qualquer outro ato que implique exclusão do seu serviço público municipal. Ou, parágrafo 3º, pela sua cessação ou em conformidade com o artigo 7º do parágrafo 3º desta lei. Em discussão, artigo 7º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 8º. O auxílio transporte no que se refere à contribuição da administração. Inciso 1º. Não tem natureza salarial ou de vencimento, nem de incorpora a remuneração do servidor para quaisquer efeitos. Parágrafo 2º. Não constitui base de cálculo de contribuição previdenciária, nem de fundo de garantia por tempo de serviço. Parágrafo 3º. Não é considerado para efeito de abono. Parágrafo 4º. Não configura rendimento tributável ao servidor. Em discussão, o artigo 8º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 9º. A concessão do auxílio transporte dar-se-á a contar da publicação desta lei. Em discussão, artigo 9º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, artigo 10º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 11. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal número 82, de 25 de julho de 1994, suas alterações posteriores e regulamentações. Em discussão, o artigo 11º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 050/2015, que institui o auxílio transportes aos servidores públicos do município de Bertioga e dá outras providências de autoria do senhor prefeito. Só com essa alteração aqui de vale transporte para auxílio transporte, a prefeitura vai ter uma economia de mais de R$100 mil mensal. Parabéns ao prefeito e ao secretário de Educação, né, que elaboraram essa lei aqui. Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 049/2015,
que dá nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal número 446, de 23 de fevereiro de 2001, que institui os Jogos Estudantis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer exarado pela Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Esporte, CESASE, em conjunto com a Comissão de Análise Jurídica, CAGE. Em discussão, o parecer. Em votação. Perdão. Por favor, faça a leitura, por favor. Desculpa. O ilustre prefeito do município de Bertioga, Dr. José Mauro Dedemo Orlandini, no exercício de suas atribuições legais, apresenta para discussão e votação projeto de lei, registrado sobre o número 049/15, com a emenda seguinte: da nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal número 446, de 23 de fevereiro de 2001, que institui os Jogos Estudantis de Bertioga. Em anexo, segue mensagem explicativa, dando conta das razões e do fundamento da proposta. A proposta é simples, com 2 artigos, onde o último trata de vigência e eficácia da futura norma, com revogação de regras em contrário. O primeiro preceito tem como objetivo único alterar a regra existente na lei municipal vigente, visando alterar a data da realização do evento. Isto posto do ponto de vista técnico referente a cada uma das comissões permanentes que subscrevem esse parecer, a proposta reúne condições de norma tramitação, cabendo ao douto plenário a sua votação e discussão. Em discussão, o parecer. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto artigo por artigo. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal 446, de 23 de fevereiro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam instituídos os Jogos Estudantis de Bertioga, competição poliesportiva a ser realizada anualmente pelo Poder Executivo nas 2 últimas semanas letivas do primeiro semestre. Em discussão, o artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, o artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 049/2015, que, da nova redação do artigo 1º da Lei Municipal número 446, de 23 de fevereiro de 2001, que institui os Jogos Estudantis de autoria do senhor prefeito. Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à primeira discussão do projeto de lei 053/2015, que dá nova redação ao caput do artigo 3º da Lei Municipal número 1142, de 29 de outubro de 2014, que criou o Conselho Municipal de Cultura da Paz, COMPAS, bem como revoga os dispositivos que menciona. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer exarado pela Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Esporte, CESASE, em conjunto com a Comissão de Análise Jurídica, CAGE. O ilustre prefeito do município de Bertioga, Dr. José Mauro Dedemo Orlandini, no exercício de suas atribuições legais, apresenta para discussão e votação projeto de lei registrado sob o número 053/15, com a emenda seguinte: da nova redação ao caput do artigo 3º da Lei Municipal número 1142, número 1142, de 29 de outubro de 2014, que criou o Conselho Municipal de Cultura da Paz, CAPAZ, bem como revoga os dispositivos que mencionam. Em anexo, segue mensagem explicativa, dando conta das razões e do fundamento da proposta. A proposta é simples, com 3 artigos, onde o penúltimo trata da vigência, eficácia da futura norma, e o último revoga
expressamente regras em contrário. O primeiro preceito tem como objetivo único alterar a regra existente na lei municipal vigente, visando definir a nova forma de composição do compás. Isto posto do ponto de vista técnico referente a cada uma das comissões permanentes que subscrevem esse parecer, a proposta reúne condições de norma tramitação, cabendo ao douto plenário a sua votação e discussão. Em discussão, parecer, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Por esta lei fica alterado o caput do artigo 3º da Lei Municipal, número 1142, de 29 de outubro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O compás será composto por 6 titulares com seus respectivos suplentes, para que atuem diretamente na defesa da cultura, da paz, dentre os seguintes segmentos. Artigo 2º. Em discussão, o artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, o artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a linha C do inciso 1º, bem como a linha A do inciso 2º, ambos do artigo 3º da Lei Municipal número 1142, de 29 de outubro de 2014. Em discussão, o artigo 3º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 053/2015, que dá nova redação ao caput do artigo 3º da Lei Municipal 1142, de 29 de outubro de 2014, que criou o Conselho Municipal de Cultura da Paz, COMPAS, bem como revoga os dispositivos que menciona, da autoria do senhor prefeito. Nada mais vindo a tratar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária.